Seja muito bem-vindo ao podcast Síndico Mais Gestão, nosso espaço de troca de conhecimento sobre gestão condominial. Estamos aqui hoje com Sérgio Rocha. Olá, pessoal. Albélio Dias. Prazer estar aqui. E um convidado super especial, Felipe Faria. Felipe é advogado, com mestrado em Direito Econômico e societário pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, ele é o CEO da Green Building Council Brasil, uma organização voltada para promover a construção verde na indústria da construção civil aqui no país. Chegando a influenciar projetos de grande escala, como a Copa do Mundo FIFA, de 2014, os Jogos Olímpicos de 2016. Então já são 15 anos nessa estrada, né, Felipe? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o GBC, sobre o Felipe e sobre a gestão em geral. Boa tarde, Felipe. Olá. Tudo bem? Boa tarde, Bruno. É um prazer. Olá, Sérgio, Albélio. É um prazer estar com vocês aí nesse bate-papo sobre edificações de alto desempenho, onde, aliás, quem administra, quem opera é peça fundamental nesse movimento aí. É um movimento global, né, dos Green Building Councils. Maravilha. Vamos chamar a vinheta, então? Beleza. Felipe, iniciando, você pode explicar brevemente para a gente aqui o que é o GBC e como que ele se diferencia de outras certificações para o mercado da construção civil? O que você vê aí de vantagem? E fala um pouquinho também da sua trajetória, né, até chegar aí no GBC, como que funciona, e o pessoal que está ouvindo poder te conhecer também um pouquinho. É um movimento global, hoje presente em 78 países, onde o desafio é acelerar a transformação da indústria da construção civil em direção à sustentabilidade. E uma das formas, então, por trás do Green Building aqui no Brasil, hoje nós temos cerca de 650 empresas aqui no Brasil que dão suporte às nossas atividades. Essas atividades estão centradas em capacitação profissional, disseminação de novas tecnologias, divulgação de casos de sucessos, novas metodologias. Depois nós temos uma área de políticas públicas, engajamento institucional, usando políticas de incentivo a práticas mais eficientes no que tange edificações. E a área onde nós somos muito conhecidos, que é na promoção de ferramentas de certificações para edificações. Então, são que olhando para uma edificação e analisando ela em algumas categorias como energia, uso eficiente da energia, geração de energia renovável, uso eficiente da água, uso de materiais de baixo impacto socioambiental, qualidade interna do ar, conforto, resíduos gerados, desviado de aterro. Então, dentro desses macro temas, é uma série de práticas, de quesitos, metas de desempenho em cima de várias práticas, metas sempre acima das normas que disciplinam já os diversos sistemas de edificação, as normas técnicas que eu digo, né? E aí acaba fomentando melhor planejamento, melhores projetos, que tange, seja a fase de projeto, ou construção, ou operação de edificação, melhores projetos, ou profissionais mais gabaritados e estarem discutindo e trabalhando nessa busca de maximizar eficiência e, de certa forma, abrindo portas para inovação e tecnologia. Então, é dentro desse contexto que o movimento de Green Building está inserido. Então, leia-se alta eficiência. Ô, Felipe, boa tarde. Agradeço aqui mais uma vez a sua vinda aqui. Eu trabalho com gestão de propriedade já tem aí mais de 30 anos nessa área. E eu queria te ouvir no seguinte aspecto, porque eu já trabalhei com algumas certificações e durante 6 anos que eu trabalhei, eu consegui gerar uma economia de 4 milhões de reais. Isso tudo comprovado ali. Mas quando a gente fala de certificação, ainda me parece que as pessoas focam muito lá naquela questão ambiental, social, mas o econômico parece que ainda não existe, não sei, uma percepção da importância do econômico. Porque se é econômico, ele é sustentável, vamos pensar assim. Isso ainda é um entrave, ainda é uma cultura
que atrapalha um pouco quando a gente fala de certificação, né, nesse sentido, ou a comunicação ela não está ainda, vamos dizer assim, vou usar entre aspas, bem feita, no sentido da gente pegar todo o ecossistema, eu estou falando assim, do mercado imobiliário como um todo, para ser trabalhado essa questão? Eu acho que depende do segmento que a gente está atuando. Acho que você foi bem certeiro nos pontos que você colocou de comunicação, desafio. Aliás, já é desafiador trabalhar com qualquer área onde você explora o termo sustentabilidade. E automaticamente as pessoas elas linkam isso com responsabilidade social e ambiental e esquece que são 3 pilares e tem que fazer sentido econômico, né? Se a gente for analisar os segmentos de mercado onde o movimento é forte, então, por exemplo, a gente está falando dentro de uma das ferramentas que a gente promove, a certificação internacional LEED, ela certifica edificações em 186 países. O Brasil é o 5º país com maior número de empreendimentos. Então, a gente tem muitos empreendimentos aqui no Brasil, ou que já foram certificados, ou que estão em processo de certificação. Se a gente analisar o segmento que a gente é mais forte, é o corporativo de alto padrão. Praticamente todos os novos empreendimentos corporativos de alto padrão recentemente construídos no Brasil, ou foram certificados ou estão em processo de certificação. E aí, se a gente começar a querer analisar os motivos dessa consolidação desse movimento nesse determinado segmento, o principal motivo é o diferencial econômico. Então, estou falando de aumento de velocidade de ocupação, melhora na retenção, às vezes, dependendo do momento do mercado, valorização por metro quadrado, ou seja, isso aí é diferencial competitivo. Então, esse movimento de edificações mais eficientes, confortáveis, sustentáveis, no segmento de lajes corporativas de alto padrão, por conta de dar entregas econômicas e que foram evidenciadas, comprovadas pelos investidores, né, você meio que consolidou isso nesse segmento. Da mesma forma, quando a gente fala em grandes centros de logística, então, esse é o 2º maior segmento para o green building aqui no Brasil. Então, os grandes centros de logísticas também, se a gente pensar que tem uma classificação AAA, AAA também para logística, então esse segmento de logística AAA, todos eles estão buscando a certificação também. E muito por conta desses diferenciais de cunho econômico. Agora, se a gente for analisar o desafio de ingressar no residencial, aí ainda há muito que ser trabalhado em relação à comunicação, a evidenciar a proposta de valor para o morador e também desenvolver um melhor diálogo e melhor estruturar essas ferramentas de certificação para que você possa trazer também proposta de valor para o incorporador, até mesmo dentro de uma visão mais de curto prazo, mais imediatista, né? Isso é que a gente vem trabalhando bastante. Mas em qualquer um dos cenários, aí nós também verificamos que ainda falta muito essa questão da comunicação. Então, explorar sustentabilidade sempre enfatizando os aspectos econômicos, né? E que às vezes há uma dificuldade de se fazer isso. Mas eu acho que a sua avaliação foi perfeita nesse sentido. E faz muito sentido, né? Porque as certificações são vistas como caras, né? Eles não, de forma geral, as pessoas não conseguem perceber o retorno financeiro que ela causa, que é o que você está falando aqui agora. E, Felipe, como que você está vendo essas tendências de futuro? Tá? Porque laje corporativa, você falou que já é uma tendência, já é uma realidade, na verdade, né? Os condomínios já estão utilizando muito a questão da certificação e faz todo sentido. A gente conversou mais cedo com a Ana, que é uma gestora de propriedades, e ela falando da importância disso hoje para ela, para os grandes grupos econômicos, enfim, que já buscam muito isso. E como que você está vendo essa tendência para os condomínios residenciais também? Tá? Você acha que isso é uma tendência? Você acha que é algo que vai ser implantado não só no AAA, mas em outros empreendimentos? E eu queria que você falasse um pouquinho também dessa história, né? Como que a gente chegou até o cenário atual, porque a gente sabe que essa caminhada foi árdua, né? Até a gente chegar nessa certificação efetiva mesmo, das pessoas entenderem a certificação.
Então, como que essa foi essa caminhada e qual que é a tendência de futuro para isso? Tá. Bom, eu já vou tentar ir de trás para frente. Acho que a nossa caminhada, se a gente pensar lá em 2007, como que a gente chegou e atingiu esse status. Hoje a gente está no Brasil, acho que a gente tem mais de 2.500, algo em torno de 2.500 grandes empreendimentos. Alguns desses já certificados, outros em processo de certificação. Já certificados é mais de 1.000, seguramente. O início lá em 2007, a discussão era demonstrar, e aí naquele início a gente estava começando a discutir com projetos de lajes corporativas. Tá? E ali o desafio era evidenciar que havia viabilidade financeira de investir em eficiência. E tinha um engenheiro que ajudou muito nisso, ele sempre foi muito respeitado, era o senhor Luiz Ceotto. Na época, ele era diretor da Tich Inspire. E ele tinha um gráfico muito interessante, quando ele ia parar para discutir custo, vamos falar custo, mas eu não discuto o custo de construção em si, eu coloco uma visão um pouco mais holística, vamos discutir o custo de uma edificação. Então, considerando de forma muito conservadora que essa edificação vai durar pelo menos 50 anos, tudo que tem de custo dela em 50 anos, apenas 15% é custo de construção, 85% é custo de operação e manutenção. Você investir um pouquinho mais em eficiência energética e melhor projeto, você tem um payback no curto prazo. O começo do Green Building foi nesse sentido, de quebrar essa barreira, custa mais caro, mas aí discutir o custo da edificação no ciclo de vida, não necessariamente apenas o custo de construção. E como a maioria dos modelos de negócio para esse segmento é o build-to-suit, eu construo para você, nós já assinamos aqui um contrato de aluguel, estou construindo para você, você está alugando esse espaço por 20 anos, só que o custo administrativo é meu. Então, eu vou investir em eficiência. Legal. Então, ali a gente entra. Essa é a primeira fase do movimento. Passados uns 5, 6 anos, esses empreendimentos que haviam sido projetados, construídos dessa forma, fazendo uma análise, os seus investidores fazendo uma análise de portfólio, começaram a verificar que essas edificações estavam apresentando maior velocidade de ocupação, melhor retenção, diminuição dos custos operacionais de fato, às vezes valorização de metragem quadrada. Então, isso diferencial competitivo. Então, aí foi o grande boom, que a gente não estava mais discutindo viabilidade financeira, nós estávamos falando em melhores resultados econômicos. Aí o movimento cresce. A etapa agora desse movimento vem em encontro às situações que nós começamos a verificar aqui no Brasil. Por exemplo, essa certificação internacional, ela tem 4 níveis: básico, prata, ouro e platina. Então, quanto mais eficiente, mais ousado você for em relação ao atendimento dos critérios, você chega nesse nível que é o platino. No mundo, apenas 8% das edificações certificadas platino, certificadas chegaram no platino. Então, apenas 8% chegaram no platino. No Brasil, esse número esse percentual já é de 11,5%. Então, a gente está melhor que a média global. Que bacana. E a maioria, Bruno, desses empreendimentos foram certificados platino nos últimos 3 anos. Já é uma mudança de concepção, né, das pessoas, né? Dá para perceber. E detalhe, muitos certificados Platinum sem acréscimo de custo de construção. Que ótimo. Aí o que é isso? Investimento em projeto. Então, na verdade, começa na base, né? É na base que a gente planeja o ser certificado, né? Não é pós-implantado o condomínio. O ideal... Aí é o diagnóstico energético norteando o projeto de arquitetura, simulação de conforto norteando o que vai ser um projeto de arquitetura. É a diferença, não é fazer a simulação energética ou simulação de conforto para ver se passou o resultado. É fazer as simulações para orientar a elaboração do projeto, né? Então é uma mudança de mindset. E aí o que acontece? A gente vem divulgando que, até por conta desse, a gente já é um nicho, e dentro do nosso nicho tem um nicho, os empreendimentos que se destacaram, né? Então, o que a gente vem promovendo, que a gente está numa fase atual desse movimento,
de investimento em inteligência de arquitetura e engenharia. Investe em inteligência de arquitetura e engenharia. Com isso, você vai maximizar os seus resultados em termos de conforto, eficiência, sustentabilidade, descarbonização, resiliência, qualidade técnica. Com isso, você vai abrir porta para inovação e tecnologia. Certificação, uma mera consequência. Isso se você achar que você tem que certificar, assim, não tem interesse. Mas, enfim, fazendo essa lição de casa, a gente vai dar pontos muito grandes em termos de capacidade técnica do mercado, não só na parte de projeto, construção, e isso também na parte de operação. Nessas lajes corporativas, quando você me perguntou sobre tendência, né, esse é o cenário do movimento hoje. Eu diria que a principal tendência tem sido qualquer tipo de tecnologia de gestão, de monitoramento, de automação, onde você consegue, em tempo real, ter a leitura de tudo que está acontecendo nessa edificação, em termos de consumo, ação e tal. E na medida que você verifica que algo está fora da curva, você consegue ter a imediata manutenção ou reparo, para manter sempre aquele prédio operando na sua máxima eficiência. Então, essa ideia de prédios inteligentes, né, porque muitas vezes essas certificações é a promessa da eficiência, é o potencial de eficiência, aquilo que foi simulado e projetado, mas cabe essas tecnologias auxiliarão a esses profissionais que de fato vão estar lá no dia a dia operando essas edificações, a sempre maximizar ali, manter maximizado a eficiência e o desempenho dessas edificações. E aí, a gente tem divulgado que, em termos de tecnologias e também em termos de profissionais desse movimento, quem está operando são os mais importantes, são cruciais. Seja para readequação energética ou readequação de edificações existentes, mas principalmente e também para operar esses prédios novos que estão vindo com esses diferenciais, né? Legal. E no quesito do residencial, você sabe que o residencial ele é interessante, porque aí é um mundo totalmente diferente, o desafio é bem maior. Nós estamos agora, no residencial, a gente criou a certificação que é o GBC Casa e Condomínio, hoje a gente está com 160 empreendimentos. A grande diferença dele para a certificação LEED é que ele é semelhante, só que as normas técnicas por trás, para analisar atendimento do desempenho, elas são nacionais e não internacionais. Essa é a grande diferença. É o ponto que eu ia chegar uma pergunta para você agora, justamente na parte aí residencial, conversando aí com síndicos, né, que assistem a gente aqui, né, que são quem está fomentando ali na frente para a parte residencial ou comercial de pequeno porte. Quais seriam os critérios básicos ali que eles têm que adaptar? E outra pergunta, você falou muito, né, das edificações novas e tudo. Edificações mais antigas podem se adequar também? Como que funciona isso para edificações mais antigas, de um porte menor? E como que o síndico pode levar esses benefícios para os moradores? Na questão de certificação existente, a gente nós temos uma plataforma global que tem um monte de edificações mundo afora, de diferentes tipologias, que compartilham dados, resultados relacionados a energia, água, resíduos gerados e desviados de aterro, satisfação dos ocupantes nesses espaços, aí é por pesquisa. Está confortável, não está? Está confortável, passou. Não está confortável, a gente quer saber por quê. Barulho, está muito frio, muito calor, o espaço está sujo. E emissão de CO2 no transporte, também é com pesquisa. Como você vai ter essa edificação? Eu moro do lado, eu vou a pé, estou pensando num escritório. Eu moro a 5 km, vou de carro, ou vou de transporte público, você tem uma ideia de emissão de CO2 no transporte de ocupação. Então, a gente tem essa plataforma de benchmark. Então, as edificações hoje, elas estão compartilhando os dados em relação e faz uma comparação como que ela está em relação ao benchmark de edificações com uma certificação. Então, hoje, para certificar um prédio existente,
pode ser que até quem está ali no dia a dia operando consiga tocar todo esse processo. De acordo com a análise do seu empreendimento, compartilhando essas informações, olha, não falta um pouco para chegar aqui na parte de energia, na parte da água. O que eu vou fazer para melhorar? Aí a gente vai do empreendimento. Então, cada um vai definir qual que é a sua estratégia para aumentar em X% a eficiência energética, ou a eficiência hídrica, ou a melhor gestão na sua operação no que tange resíduos gerados no dia inteiro, né? Então, um prédio marcante que teve uma certificação de prédio existente é a sede do BNDES no Rio de Janeiro. É um prédio existente, histórico, e que fez a sua adequação. No residencial, a principal proposta de valor do movimento de Green Building no residencial, nós entendemos que é conforto, saúde e bem-estar. Legal. Conforto térmico, conforto acústico, biofílico, visual, olfativo, qualidade do ar, ergonomia. Então, conforto é a principal proposta de valor desse movimento no segmento residencial. Seguido das eficiências, né, que isso pode fazer uma boa influência no valor do condomínio, e a melhor qualidade técnica desse produto que foi construído e entregue. Porque do jeito que a regra da certificação ele dá metas para esse incorporador, ele não está só evidenciando atendimento nas normas técnicas, mas em muitos dos casos demonstrando desempenho acima do que pede a norma técnica. Então, invariavelmente, você acaba se deparando numa situação de melhor qualidade técnica desse produto que foi desenvolvido e entregue. E os quesitos são vários. Aí começa desde a parte da localização, como se relaciona com o entorno. Então, na parte de construção, fazer todo um controle e evitar poluição durante movimentação de terra, a poeira não subir do seu terreno e para o vizinho, fazer proteção em relação a rede de drenagem pública, não deixar essa lama contaminar a rede de drenagem, ou de certa forma prejudicar, fazer o controle da qualidade e quantidade da água de chuva que cai nesse entendimento. Depois você entra com quesitos de eficiência energética, eficiência da fachada. Consigo ou não aqui maximizar o uso da ventilação, da iluminação natural? Como eu consigo fazer essa fachada ter de acordo com a fachada, a cobertura, ter uma menor carga térmica dessa edificação para melhorar o conforto dos usuários? Decidiu que alguma parte vai ser fachada de vidro, não é qualquer vidro, um vidro especial que deixa entrar a iluminação mais baixo calor, ou trabalha com sombreamento de fachada. Aí as técnicas variam, ele tem que atender os quesitos, né? Nessa questão do residencial, a gente tenta conduzir o empreendimento a atingir, por exemplo, os níveis superiores de uma norma de desempenho térmico, luminoso luminoso e acústico, né? Na parte de eficiência energética, o benchmark é o Procel Edifica. Então, quanto mais eficiente você é comparado a um Procel Edifica, isso para você ter suas pontuações em eficiência energética. Trabalhar com os metais, louças de alta eficiência hídrica, alguns fazem reuso de água ou captar água de chuva para tratamento de irrigação. A gente vou dar um exemplo, tem um prédio que foi super premiado e foi destaque ano passado na reunião do G20, que foi na Índia, é um projeto aqui do Brasil, em Porto Alegre, chama Edifício Ideia Bagé. Esse empreendimento é um residencial são 14 apartamentos. E aí, se você você colocar Ideia Bagé no Google, logo vem uma foto, você logo vê uma estrutura o engenheiro conseguiu uma estrutura para painéis fotovoltaicos na cobertura, de modo que ele conseguisse ali aproveitar ao máximo a capacidade desses painéis solares, e também painéis solares para aquecimento de água. Ali ele gera 100% de energia para a área comum e ainda sobra 1/3 da energia das áreas privativas. Com o aquecimento de água, com o painel solar, ele aquece 70% da água
quente prevista no ano para aquele prédio. Aí os outros 30% é com gás natural. Ele fez um trabalho de laje plana na estrutura dos apartamentos, que ele queria deixar, olha, total flexibilidade para o meu futuro morador definir o projeto de interiores dele. Eu não quero depois esse quebra-quebra, dor de cabeça quebra-quebra, e nem gerar resíduo depois da ocupação. Ele capta água de condensador de ar-condicionado, capta água de chuva para esse reaproveitamento na limpeza e irrigação do empreendimento. Ele trabalhou com o Tech Smart Building. Então, um baita de um case, o primeiro prédio residencial nosso que chegou no mais alto nível da certificação. Mas o mais interessante é entender as razões do incorporador. Você olha aquele prédio, logo você vê descarbonização ou resiliência. Mas qual que era a razão dele? A razão dele, ele foi muito claro. Olha, eu fiz isso porque eu queria que o meu empreendimento conseguisse o menor custo de metro quadrado do condomínio para esse morador aqui em Porto Alegre. Essa é a minha razão. Legal. E aí, ele fez uma simulação e falou assim, olha, aqui nós estamos reduzindo R$10 mil para cada apartamento por ano na conta do condomínio. Se esse meu morador aplicar em algo um pouquinho melhor que o CDI durante 50 anos, esse ciclo de vida conservador desse prédio, ele está praticamente comprando um segundo apartamento. Muito bom. Como consequência, eu dei grandes respostas no quesito sustentabilidade, descarbonização, resiliência. Né? Então, esse é mais ou menos o jogo do movimento do Green Building. Conseguir, de acordo com uma sugestão de práticas, o checklist, uma certificação, entender as razões do incorporador, desse investidor, e de acordo com as razões dele, você conduzir a uma edificação que vai atender as suas dores, ao mesmo tempo que dá grandes respostas do ponto de vista de eficiência, redução do uso de recursos naturais, mitigação dos impactos socioambientais negativos, descarbonização, resiliência e sustentabilidade em geral. Que bacana. Fantástico. Felipe, eu queria aproveitar aqui que você falou, por exemplo, uma coisa que chamou muita atenção, essa questão da razão, né? Qual que é o propósito daquele prédio existir? E isso me remete à ideia de projeto, né? Porque quando eu construo dentro dessa filosofia que foi colocada aqui, me parece que eu já tenho em perspectiva os indicadores que eu quero aferir. Alguns aparentam ser mais fáceis de mensuração, né? Mas quando a gente vai para o lado que a gente fala de conforto, bem-estar, se ele não tiver isso concebido na fase do projeto, né, ou da razão de existir, posteriormente, você implanta a certificação e coloca que você vai ter essas qualidades de vida, esses confortos, aí você vai precisar de tecnologias para aferir isso. Que foi uma grande dificuldade que eu já tive. Você está falando que melhora a qualidade da obra, mas como é que você sabe disso? Daí você fala assim, não, mas nós temos que medir, ter um investimento tal, aí já começam os problemas. Então, acho que se a gente parte dessa parte que você colocou de inteligência, nessa concepção de projeto, talvez seja um caminho. Vou dizer que aí existem vários caminhos, mas um dos caminhos, né, e para esse passo de você trabalhar essa questão da certificação também nos edifícios residenciais, né, mas na fase de projeto, porque depois dele implantado, por exemplo, eu já tive muitas dificuldades, assim, o máximo, né, que às vezes eu consegui é você ter no Mercado Livre, né, aquelas fornecedores de energia solar, você consegue reduzir ali 15%, 18%, que é também uma grande vantagem, né, com relação ao consumo. Quer dizer, a questão aí, eu queria só te fazer uma pergunta também, dentro de tudo isso, porque quando a gente fala de eficiência energética, e aí me parece que tem uma confusão no Brasil de transição de energia, porque nos países europeus fica claro na cabeça das pessoas, né? O cara tem uma matriz suja, vou para uma matriz limpa. Mas aqui no Brasil me parece que existe uma certa confusão
entre que, quando se fala em transição, ou se seria mais fácil falar na eficiência energética, que talvez a nossa matriz não é tão suja, vamos dizer assim, né? Quer dizer, talvez seja trabalhar melhor essa questão da eficiência energética, que também é fácil, de certa forma, você aferir os indicadores dessa eficiência. Eu concordo 100%. E sem contar que é muito mais fácil, barato e rápido investir em eficiência energética e em geração de energia. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas agendas que vêm de fora. Talvez a Europa, se avançar naquilo que ela pretende avançar para 2050, ela não chega ao que o Brasil é hoje. São particularidades, né? São bem distintas particularidades. 86% da nossa energia elétrica é renovável. Sim. Se você discutir com o pessoal de Nações Unidas que lideram essas discussões de COP e tal, falar o que você entende que a energia, qualquer energia renovável é renovável? Como assim? Uma grande usina hidrelétrica para você é renovável? Então pronto. Então, diante disso, por mais que tenha muitos impactos ambientais, mas no passado também, já aconteceu, né? A gente tem 85%, às vezes 86% da nossa energia elétrica, ela é renovável. Eu sou 100% a favor do que você menciona. Eficiência energética é a nossa agenda, mesmo porque a nossa energia é cara. Sim, perfeito. Então, a gente tem muito espaço para eficiência energética. Em muitos casos, os nossos prédios, eles são muito ineficientes. Em muitos casos, nós estamos desperdiçando energia, assim como água. Na verdade, as construções não eram pensadas em eficiência, né? Era pensado em resultado, né? Assim, os empreendedores faziam as construções para terem resultados mais rápidos e imediatos, e menos resultados de longo prazo, que é o que vocês propõem aí, que é fantástico, né? E por que é muito mais fácil a certificação para as lajes corporativas? Porque tem um dono ali, né? Que é o que vai alugar, que vai gerir aquilo por 20, 30, 50, 100 anos. Então ele tem que pensar em 50 anos. Se ele vai gerir aquilo por 50 anos. Diferente de uma construtora que vai vender tudo ali e não vai ser dono de mais nada, que, vamos dizer, eu passo o problema para frente, né? E aí tem um outro dado também, Sérgio. Imagine que a gente entra no residencial. Por que eu bato na tecla do conforto? A gente começa no residencial, a gente sempre começa no topo da pirâmide natural. Apesar que nós já temos bons projetos Minha Casa Minha Vida certificados. O mesmo protocolo de certificação que um alto padrão. Que legal. Mas a maioria dos empreendimentos são alto padrões, que nós estamos no residencial. Sim. E aí, no alto padrão, ou no altíssimo padrão, onde esse consumidor, ele acabou comprando um apartamento, onde ele pagou 5 milhões, 10 milhões de reais, às vezes, num apartamento de altíssimo padrão. Você sabe, será que ele sabe quanto que ele paga de energia por mês? Não sabe. Se você reduzir 200, 500 reais, ou 800 reais, ou R$1 a conta mensal de energia, vai fazer diferença? Agora, e conforto? Por que ele gastou 10 milhões de reais? Sim. Conforto térmico, luminoso. Então, no residencial, isso pega bastante. Até se nós formos para o Minha Casa Minha Vida, a eficiência faz muito sentido. E conforto faz muito mais sentido ainda. Perfeito. Muito mais sentido ainda. Qualidade técnica e conforto no Minha Casa Minha Vida faz muito mais sentido ainda. Porque se você não tem qualidade e não tem conforto, daqui 5, 10 anos, essa edificação, ela está num estado precário, e é como se ele estivesse entrando novamente para o déficit habitacional. Exatamente. E déficit habitacional, o maior pedaço da pizza do déficit habitacional é moradias precárias, desconfortáveis. Olha só. Sim. E para Minha Casa Minha Vida também, os R$100 de diferença na conta faz uma grande diferença, né? Grande diferença até na liquidez, no adimplemento dele com as parcelas. Exatamente. E tem até uma função social aí, né, dentro que a gente está falando, porque você beneficia as pessoas menos favorecidas, vamos dizer assim.
né, as pessoas mais pobres podem usufruir, pode morar melhor, melhor qualidade de vida nesse aspecto. Né? E aí quando a gente é pressionado nesses movimentos internacionais sobre equidade social, né, a gente fala isso, equidade social para o Green Building dentro do nosso core business. E não adianta o seu core business é isso. Aí você pega emprestado agendas diferentes de outros ramos que não é a sua atividade principal para ficar bonito na foto, né? Não, então no nosso core business, a gente, equidade social é conseguir induzir em termos de normas técnicas que aquela edificação Minha Casa Minha Vida, do ponto de vista da norma, está com um desempenho similar a um classe média alto padrão, quando a gente fala em conforto térmico acústico luminoso, norma de desempenho. Olha que interessante. Energética. Discussão técnica. Porque você pode ser melhor tecnicamente, independente do segmento que você atua. Exato. Então, a gente bate muito nisso, né? E dessa questão que o Albélio estava comentando no começo do conforto, do desafio, né, do desempreendimento, eu acho que aqui, aí a questão da comunicação é o que mais pega. Aí, onde a gente é muito mais consolidado em relação a esse movimento é em Curitiba, a cidade de Curitiba. Em Curitiba, acho que a grande maioria das incorporadoras entenderam muito essa questão do conforto e tem trabalhado de forma árdua. Então, você vai visitar um stand de venda em Curitiba, no apartamento de alto padrão, você vai receber as informações tradicionais que em qualquer praça, em qualquer lugar do Brasil, você recebe na venda desse imóvel. Adicionalmente, você vai receber o seu enxoval de informações, não tão técnica, porque tem que fazer uma linguagem mais coloquial, que às vezes quem está comprando não é engenheiro nem arquiteto, informando qual que é o desempenho acústico desse apartamento e por que a acústica é importante na sua vida ao longo dos anos que você vai estar lá, o desempenho luminoso, qualidade da iluminação, combinado com a eficiência energética, desempenho térmico, ou uma outra vai te pegar pelos braços e andar com você e falar assim, olha, deixa eu te explicar o que eu entendo de conforto. O que é conforto para nós aqui? É garantir que 90% do tempo no seu apartamento, para você ficar nessa temperatura média de conforto, uns 23 graus Celsius, aqui em Curitiba, basta você abrir a sua janela, não precisa ligar o seu ar-condicionado, por causa da fachada assim, assada. A gente pensa, né, tal. Ou então, você vai para Maringá e vai visitar os empreendimentos da Bravo, de estúdio, não estou falando de alto padrão, estúdio, onde ele tem uma preocupação que difícil residencial ter, que é ventilação mecânica, renovação mecânica de ar. Legal. E por quê? Você está falando num estúdio, normalmente esse estúdio não tem divisória entre onde ele vai cozinhar, onde ele vai dormir. Sim. Quando ele dormir, ele vai fechar a janela ou a varanda, ligar aquele split dele, não tem renovação de ar no ar-condicionado do split. Tá certo? Sim. Então, e aqui, por que eu tô trabalhando em inovação de ar? Ele vai explicar quais são os benefícios disso, ou os malefícios da alta concentração de CO2. Por exemplo, você está num quarto pequeno, fechado, o split ligado, não está renovando o ar. Você está lá com a sua esposa, respira, expira, aumenta a concentração de CO2. Esse aumento de concentração de CO2 é comprovado que atrapalha na ideia durante a noite de sono, de você entrar naquilo que eles chamam de sono, os médicos chamam de sono profundo, que faz todo sentido para a qualidade do sono e dar respaldo na saúde das pessoas, né? Então aqui eu estou cuidando do seu sono, cuidando da qualidade do seu sono, num equipamentozinho que você nem está vendo, você nem está escutando, mas que ele está a todo momento colocando o ar puro aqui, porque ele está pegando lá de fora, ele passa com um filtro de alta eficiência que segura qualquer impureza. Você está respirando um ar mais puro do que lá de fora. Então, quando você... e isso custa muito mais caro? Não. Então, quando você tem esse tipo de conversa, daquele cara que está interessado em comprar, você vai conseguir converter em venda.
Gera valor, né? Isso gera muito valor também na venda, obviamente. E é uma visão de negócio que você tem, quer dizer, você está vendo a sustentabilidade como um grande negócio, não só para você, mas para quem está comprando também, percebe? Então, ela não é uma linha de mão única, não. Ela tem várias mãos, né, nesse sentido, né? Os benefícios que ela traz. Aí mas a gente sempre pega, né, o Felipe, nessa questão de como comunicar. Que é aquela ideia do marketing, né, Bruno? Você quer dizer, como que eu comunico? Né, uma vez eu estava participando na revista Exame, era online, sobre comunicação científica, né? Assim, como que a gente comunica certas coisas que parecem ser tão complexas? Né? Você pega, por exemplo, as mudanças climáticas, por exemplo, isso não é algo trivial de você entender, porque são coisas que acontecem no longo prazo, às vezes não são de curto prazo. E parece que a gente tem uma certa dificuldade de pensar. Mas quando você tem resultados, né, que você mostra para a pessoa ali, os benefícios que ela vai ter, principalmente com uma coisa que é muito precária nessa época que a gente vive, que é a questão do sono. É você dormir bem. É você ter aquele... É só um dos resultados, né? Você ter aquele momento de relaxamento, de prazer, se você está num ambiente confortável. Isso aí. Né? Quer dizer, a sustentabilidade, os benefícios, é produtividade, é humor, se você quiser. Então, tudo isso é importante. Agora, me parece, Felipe, que essa visão de negócio que a pessoa tem que ter é que falta um pouco. Eu não sei se isso tem a ver com cultura de determinados locais, que em determinados ambientes parece que as pessoas entendem melhor, outras nem tanto, aí você se surpreende. Às vezes você vê lá no norte do Brasil uma certificação e fala assim, pô, mas antigamente você ficava muito preso, né? Só a região sudeste, ali um pouco no sul, mas de repente começa a despontar, né? Parece assim que as pessoas vai tendo um despertar para o negócio da sustentabilidade. Eu gosto de usar essa palavra porque eu acho que o retorno, ele precisa ter retorno econômico, né? Senão você não é sustentável, né? Eu acho que isso para mim é um ponto fundamental. Mas durante essa trajetória que você já está nesse tempo, como que você vê hoje no Brasil, né, comparado com que quando você começou e como que você vê hoje? Por exemplo, o que você destacaria assim, de uma grande mudança de percepção nesse cenário que você atua em termos de edificações? Eu acho que eu destacar esse ingresso no residencial dessa forma que a gente está discutindo, conciliando trazendo, provocando o mercado ao investimento em inteligência em pré-projeto no residencial e conciliando uma proposta de valor para o morador, que é essa que nós discutimos, e até mesmo uma proposta de valor numa visão mais imediatista para o incorporador, e aí isso vai acabar envolvendo até treinamento de corretores. A gente passou a abrir mercado e desenvolver, junto com grandes investidores. Hoje o Santander criou uma linha de financiamento, ele tem uma linha de financiamento própria para o incorporador, se ele decidir fazer com a certificação. Então, a linha do Santander, o plano empresário, normalmente ele vai financiar no máximo 80% do custo de construção. Não, mas se você vai fazer o GBC Casa e Condomínio do Green Builder, ou posso finalizar 90% ou 100% do custo. Se você, normalmente, para você começa a receber o repasse, o dinheiro chega depois que você comprovar 15% de avanço físico de obra. Mas se você está lá com o Green Building, apenas 1% de avanço físico já te libera o dinheiro. E aí, outra coisa, para você pagar o financiamento, você tem que finalizar a obra e entregar as chaves. Não, mas se você é Green Building, com 70% de obra, você já pode quitar esse financiamento. Então, aí, tem uma redução no montante total de juros, do seu custo de juros dessa incorporação, e também uma flexibilidade no fluxo de caixa, super, que vai total sentido para você. Total. Isso está levando a gente em várias outras capitais, cidades, conhecendo cada vez mais construtores e incorporadores diferentes por todo o Brasil. Então, a gente vê aqui no Brasil uma grande
acho que uma grande rede colaborativa, eu diria, entre iniciativa privada e segmentos diversos, porque quando a gente não trabalha só em incorporadora consultora, tem um monte de fornecedores de materiais centrais, de vários segmentos, pessoal de indústria química, pessoal de vidro, pessoal de ar-condicionado, materiais de construção, aí tem arquitetura, tem engenharia, tem um monte de segmentos diversos, então, o pessoal de facility, todas as associações de FM, então eu acho que essa forte rede colaborativa, ela cresce, então as associações de classe também têm uma agenda muito forte em relação à sustentabilidade, a CEBIC, por exemplo, o Sinduscom de São Paulo cria uma ferramenta gratuita, que é o C-Carbon, para fazer inventário de obra. Com dados mais, qualquer consultor em qualquer lugar do Brasil pode ir lá no C-Carbon fazer, sem custo nenhum, o seu inventário de emissões. Né? Eu acho que a última força que, quando entrar nessa rede colaborativa, aí vai alavancar de vez, o crescimento vai ser exponencial, é a sociedade. Né? Quando esse movimento fica mais conhecido pela sociedade. Tem que sair do meio corporativo e ir para o meio, e popularizar, né? É mais ou menos isso. Tem que sair um pouquinho desse meio corporativo. E aí, pensando nessa questão de discussão global, eu acho que o Brasil tinha que pegar isso como uma forte bandeira, porque isso é diferencial competitivo. Exatamente. Se for verdade, se os grandes, de todos esses compromissos anunciados por grandes investidores lá fora, ou essas metas anunciadas por comunidade europeia, grandes empresas europeias, né, em relação a carbono, se o fluxo de capital mundial estiver orientado dentro de uma ideia de carbono, o Brasil tem que pegar isso aí como um diferencial competitivo que ninguém vence. Você vai pegar os BRICS, então todos esses recursos têm que vir para cá. Exatamente. Então, eu acho que eu enxergaria isso como o nosso país, inclusive como um grande diferencial competitivo. E os nossos arquitetos, engenheiros, quem opera as edificações, estão dando respaldo a isso. A gente tem uma plataforma que é uma entidade parceira chamada GRESB, Global ESG Benchmark for Real Estate. Por trás deles ficam em Amsterdã. Por trás deles estão os principais fundos de investimento do mercado do real estate. E esses caras eles dão nota para grande portfólio, grandes que têm portfólios de edificações. Então, esses portfólios, dentro de uma agenda de ESG, tem ali uma nota e tal. E carbono, a questão do carbono, carbono operacional das edificações é uma das métricas mais importantes. Tá? Aí eles fizeram um comparativo dos assets que estão registrados, que são da cidade de São Paulo, dentro dessa plataforma, com várias cidades da China. Os resultados de São Paulo é 1000 vezes melhor do que qualquer outra cidade da China em relação a essas métricas de carbono. Então, isso devia ser um grande diferencial competitivo para nós. Que bacana. Maravilha. Muito bacana, Felipe. Assim, muito esclarecedor. Eu acho que sai um pouco do campo subjetivo, né, da questão da sustentabilidade, quando se fica mais subjetivo. Então, a gente gera valor econômico ao mesmo tempo que gera conforto, que gera valor também para o meio ambiente em geral. Essas coisas não são isoladas, né? Não são isoladas, o ambiente junto. E escutando um pouquinho o que o Felipe falou, os gestores de propriedade, os síndicos, eles têm uma participação, é um persona ativo, viu, Felipe, dessa questão de certificações e tudo, são pessoas que têm que estar sempre atento a isso, entendendo esse retorno não só financeiro, mas que é uma das funções do síndico também, né? Essa questão do bem-estar social, essa questão da harmonia, essa questão da qualidade de vida. Então isso tá muito dentro do projeto que a gente sempre tá falando aqui, de levar isso para as pessoas, e faz muito sentido isso aí. E
os gestores e síndicos terem isso como prioridade também na agenda. Sim, isso aí que nós vamos ser um propagador dessas ideias, que eu acho que o fundamental não é para a gestão em si, porque a gente está falando também de gestão, né? Quando a gente tem a certificação, eu sempre olhava para elas como a minha principal ferramenta de gestão. Meu guarda-chuva da gestão, para mim, sempre foi a certificação. E os indicadores também, que era uma coisa que eu cheguei a monitorar 128 indicadores. Né? Eu me lembro que uma vez um cara de Facilities me perguntou, mas como é que você faz isso se a gente não tem cultura de indicador? Não, mas eu tenho, né? Eu fiz mestrado em indicadores de sustentabilidade. Então, isso para mim é meu dia a dia. Mas você criar uma equipe, né, que se comprometa, né, a trabalhar nisso, né, de monitorar os indicadores, não é fácil, não. Isso aí tudo é desafiador no campo da sustentabilidade e da gestão. Né? É isso. Felipe, brigadão pela participação. Eu acho que rendeu demais o assunto. Tem mais coisa, eu imagino, para a gente falar assim, mas o tempo não permite. A gente, quem sabe, não faz uma próxima aí para trazer para o grande público e cumprir esse papel de disseminar essa informação, né? Brigadão, viu, mais uma vez. Prazer. Vai ser um prazer, Bruno. Quando acionarem aqui, estarei presente. Maravilha. Ok, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Esse foi o Síndico Mais Gestão. Deixe seus comentários, compartilha com quem você achar legal. Vamos deixar as redes sociais do Felipe, do GBC Brasil aqui. E valeu!